Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição número 121 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira e já é dia 1 de fevereiro de 2024, o que quer dizer que acabou janeiro e, tal como o nome indica, mercado de janeiro, quer dizer também que o mercado em Portugal já fechou. Isto é, desde a meia-noite de ontem que os clubes da nossa liga não podem inscrever novos jogadores. Os que quiserem vão ter que esperar até ao próximo verão, porque para já não, está fechado. O que pode acontecer ainda é virem jogadores a sair. Porquê? Porque se acaba de fechar há uma hora, o mercado na Alemanha, ele ainda está aberto em Inglaterra, ainda está aberto em Espanha, ainda está aberto em França, ainda está aberto em Itália e está aberto também noutras ligas. Aliás, vai continuar aberto, por exemplo, na Liga Turca, que muitas vezes serve de ponto de saída para jogadores sedentários nos clubes portugueses. Vamos falar aqui bastante hoje de mercado, porque na sequência de uma das perguntas que me fizeram vou ter aqui espaço para me espraiar um bocadinho sobre o tema. Porquê? Porque é o assunto do momento no futebol nacional e internacional. Hoje, precisamente porque ontem houve futebol em Portugal, mas eu já vos tinha explicado as novas regras do Flash. As novas não, as regras são as mesmas. O critério é que passou a aplicar-se. Eu tinha já explicado que até ao final da primeira volta iria fazer edições do Futebol de Verdade Flash daquelas 4 equipas que eu considerava que eram candidatas ao título esta época, e por ordem de classificação, na temporada passada estava a contar com Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, e tinha anunciado também que a partir do meio do campeonato, a partir do início da segunda volta, ia mudar ou ia fazer uma reavaliação. As regras são as mesmas, isto é, iria continuar a fazer edições do Flash das equipas que eu considero que são candidatas ao título. Qual é o critério que eu utilizo? Bom, o primeiro é sempre candidato ao título. A partir daí para baixo são candidatos ao título aqueles que, para serem campeões, tenham que recuperar um total de pontos igual ou inferior ao número de jornadas que faltam disputar. O que, desde logo, no início da segunda volta, retirou da equação o Sporting Clube Braga, portanto deixou de haver edições de jogos de flash do Sporting Clube Braga nos jogos de campeonato. Atenção, na Liga Europa ou enfim, na Taça de Portugal já não, porque já não está, mas na Liga Europa vou continuar a fazer as edições do flash do Sporting Clube Braga. Portanto, o que acontece é que ontem o Sporting Clube Braga jogou, hoje não há, portanto, edição do Futebol de Verdade Flash desse Sporting Clube Braga Grupo Desportivo de Chaves para repor. Vou falar aqui um bocadinho do jogo daqui a bocado, quando falar do futebol que se jogou ontem, mas não há edição do Futebol de Verdade Flash do Braga Chaves para repor e, portanto, vamos ter ataques rápidos e vamos ter também Q&A com resposta da minha parte a 2 perguntas que vocês fizeram o favor de me deixar. Uma delas aqui mesmo, na caixa de comentários do programa de ontem, no meu canal de YouTube, e a outra na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, que entendam passar por lá e conversar um bocadinho sobre futebol comigo e com os outros integrantes daquela comunidade. Pois muito bem, o Q&A, porque é disso que vos falo, vem mais à frente. Para já, o que está aí mesmo a arrebentar são os ataques rápidos. Vamos a eles. Futebol de Verdade com António Tadeia. E vamos então passar aos ataques rápidos, como sempre, a começar pelo futebol que já se jogou, e neste caso jogou-se todo ontem, porque não havendo hoje jogos da Taça da Ásia, que geralmente acontecem um bocadinho mais cedo, tem a ver com o fuso horário, não há aqui resultados da Taça da Ásia de hoje para recordar. Muito bem, ontem acertou-se o calendário na Liga Portuguesa, com a realização dos 2 jogos que estavam em atraso da 19ª jornada, e estavam em atraso precisamente porque Sporting Clube Braga e Estoril Praia tinham jogado no sábado a final da Taça da Liga, e portanto não puderam jogar, como é natural, nem no domingo, nem na segunda-feira, os seus jogos desta 19ª jornada. Eles foram marcados para ontem e realizaram-se mesmo ontem. Começaram por jogar Rio Ave e Estoril, em Vila do Conde, empate
empate 1-1, foi a despedida do Guga, da equipa do Rio Ave, um jogador muito importante nos equilíbrios do Rio Ave a meio campo. O jogo foi engraçado, teve a sua piada, um Rio Ave mais forte de início, mas depois um Estoril a cair em cima da equipa do Rio Ave, a conseguir o empate e a ficar até, inclusive, muito perto de conseguir ganhar o jogo. São duas boas equipas, já o tinha dito aqui, são duas equipas que, de todo, não merecem a situação, até de certa forma dramática, em que se encontram. Porquê? Porque vamos ter ali uma luta, tanto quanto me é dado de perceber, muito complicada para escapar aos lugares de despromoção. Ora, vamos olhar um bocadinho para a parte de baixo da classificação. Temos o Futebol Clube Vizela e o Grupo Desportivo de Chaves com 13 pontos, e depois temos Rio Ave com 17, para já em posição de play-off, Estoril Praia e Estrela da Amadora com 18, um ponto à frente, Casa Pia com 19, 2 pontos à frente, Boa Vista, que já chegou a ser líder do campeonato, com 20, portanto, 3 pontos à frente desta posição de play-off. Estamos aqui a falar, e atenção, não podemos parar por aqui, vamos por aí afora e chegamos, se calhar, até ao Aroca e ao Farense, que são equipas que estão, ainda assim, neste momento, se calhar, mais a pensar na possibilidade de lutarem pelos lugares europeus do que de fugirem à despromoção. Vai ser muito apertada a luta pela fuga aos lugares de despromoção na Liga Portuguesa, vai ser um ponto de muito interesse nas 15 jornadas que falta jogar do nosso campeonato. Mais à noite, mais um empate, desta vez entre o Sporting Clube Braga e o Grupo Desportivo de Chaves, 1-1. O Braga colocou-se em vantagem a abrir a segunda parte, num golo do Zalazar. O Grupo Desportivo de Chaves empatou depois num cabeceamento do Steven Vitória após um pontapé de canto. É verdade que o Braga podia perfeitamente ter ganho o jogo. Teve muitas ocasiões de golo, sobretudo na segunda parte, e eu, assim de repente, lembro-me de 3 lances em que o Abel Ruiz podia ter marcado. Lembro-me de outros 3 em que o Álvaro de Jaló também podia ter marcado. Esta equipa do Braga, sem o Banza para lhe dar contundência ofensiva, sem o Bruma para lhe dar a capacidade de romper equilíbrios, enfim, é uma equipa muito menos ameaçadora, mesmo que o Artur Jorge faça aquilo que fez ontem, que foi alterar as dinâmicas da equipa. Porquê? Porque em vez de jogar com aquele meio-campo, que eu já tinha identificado aqui como sendo um meio-campo mais seguro, mais conservador, menos dado aos desequilíbrios, mais dado aos equilíbrios, que era formado pelo Vítor Carvalho e pelo João Moutinho, apareceu ontem com Al-Musrati, que é um jogador muito mais progressivo, mas que está ainda um bocadinho fora dela, à procura da forma, mas é um jogador que vê mais longe, mete mais passos progressivos, e com o Pizzi também a jogar, e o Zalazar, enfim, os dois como elementos mais ofensivos daquela zona do campo. A verdade é que o Braga criou bastante, acabou o jogo com 26 remates, com um índice de golos esperados de 3,32, o que quer dizer que devia ter marcado entre 3 e 4 golos, marcou apenas um e acabou por ser punido com um empate. São mais 2 pontos perdidos para o Braga. Acabamos por achar, se calhar, que o futebol retira aquilo que dá. E o Braga já teve jogos em que conseguiu resultados não produzindo assim tanto. Desta vez produziu, mas não teve o resultado que se calhar justificaria. Já está a 12 pontos do Sporting, o Sporting Clube Braga. Portanto, a distância aumentou nesta jornada. Aumentou mais 2 pontos. Eram 10, passaram a 12. E já está a 7 do Futebol Clube do Porto, que é o terceiro classificado. Sendo que esta época, é bom recordar, só o primeiro e o segundo é que vão ter acesso, o primeiro à fase de grupos e o segundo à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões para o Braga neste momento já está a 12 e a 11 pontos. Parece muito complicado lá chegar para esta equipa do Artur Jorge. Outra nota, só para lamentar que apenas 11 mil espectadores tenham ido ao jogo ontem, que o Sporting Clube Braga exibiu a Taça da Liga, que tinha conquistado no último fim de semana. É pouco, e uma equipa que vem de uma vitória importante, um título, merecia com certeza ter mais gente com ela. Bom, lá fora, o que é que tivemos? Tivemos Barcelona 1, Osasuna 0. O Barça a conseguir finalmente estancar a avalanche de golos que estava a chegar à sua baliza. Ganhou por 1-0 ao Osasuna. Resolveu um golo de Vitor Roque. Primeiro golo do brasileiro pela equipa blaugrana. Ele tinha entrado poucos minutos antes. Acabou por ser ele a marcar o golo da vitória, que pode serenar um bocadinho os ânimos ali pelo Barça. Mais à noite, o Atlético de Madrid ganhou também ao Raio Vallecano por 2-1.
o que quer dizer que Barça e Atlético são ainda terceiros classificados ex aequo, estão agora a 8 pontos do líder, que é o Girona, embora eventualmente a 10 do Real Madrid, que, tal como vamos ver já a seguir, vai acertar hoje o calendário, jogando contra o Getafe. Se o Real Madrid ganhar ao Getafe, então Barça e Atlético ficam a 10 do primeiro lugar e a 8 do segundo, caso o resultado seja outro. Enfim, depois faremos as contas amanhã. Premier League, 3 jogos ontem, 3 jogos interessantes. O Manchester City ganhou por 3-1 ao Burnley, decidiu um bis de Julián Álvarez logo na primeira parte, num jogo que depois ficou marcado pelo regresso de Haaland, ao fim de quase 2 meses de ausência por lesão. Não foi preciso, mas está aí para as curvas, está aí pronto para poder ajudar o City na luta pela revalidação do título. O Tottenham teve dificuldades inesperadas para ganhar ao Brentford, ganhou por 3-2, já é quarto classificado, outra vez, portanto conseguiu sobrepor-se aqui ao Aston Villa, na luta que vai ser também, com certeza, muito animada pela quarta posição de Liga dos Campeões, e o Liverpool goleou, enfim, eu só chamo goleada acima dos 5, pronto, ok, não goleou, mas podia ter goleado o Chelsea, ganhou por 4-1, com um golo do Diogo Jota, e uma belíssima exibição do Diogo Jota, um golo também do Luís Dias, um golo e 2 assistências de Conor Bradley, o novo fenómeno jovem que está a surgir e a despontar na equipa do Liverpool, e 4 bolas nos postos do Darwin Núñez, incluindo uma grande penalidade que o uruguaio desperdiçou. É o novo recorde da Premier League, 4 vezes acertou Darwin Núñez nos postes. Enfim, o jogo dá para perceber 2 coisas. A primeira é que o Liverpool está forte, está como ao aço, recomenda-se, é líder, tem 51 pontos, mais 5 que o Manchester City, embora o City tenha um jogo a menos, mais 5 também que o Arsenal, mas vai com certeza dar luta ao City até a final. E a segunda é que o Chelsea não há meio de acertar e continua muito mal, está a meio da tabela, muito longe já dos lugares cimeiros, e se a equipa do Chelsea planeia apresentar-se com esta qualidade de jogo no final deste mês, na final da Taça da Liga, contra este mesmo Liverpool, com certeza que vai outra vez apanhar e não vai ganhar o troféu. Veremos, temos que esperar daqui até lá para perceber o que é que pode vir a acontecer. Ainda futebol de ontem, porquê? Porque já não vos falei disso no futebol de verdade de ontem. O Irão, aliás, não poderia tê-lo feito, porque o jogo acabou, já o futebol de verdade tinha começado. O Irão empatou com a Síria, 1-1. Eu ainda vos dei aqui a nota de que Taremi tinha marcado o golo de abertura deste jogo. Pois muito bem, a Síria depois chegou ao empate. Os 2 golos foram de penalti. Taremi foi expulso, tinha visto um primeiro amarelo por simulação na área da Síria, viu um segundo por derrubar um adversário que ia correr furiosamente em direção à área do Irão, o que quer dizer que, apesar do Irão depois ter ganho 5-4 no desempate por penaltis, o Taremi não vai jogar nesse jogo dos quartos de final, esse quente Irão-Japão. Vão estar frente a frente 2 equipas que, à partida, são candidatas a ganhar esta Taça da Ásia. Mas Taremi, esse, não joga. Depois, se o Irão ganhar, continua por lá. Se o Irão perder, voltará para Portugal e para o Futebol Clube do Porto. Nota ainda final em relação ao futebol de ontem para assinalar o empate 4-4 do Benfica contra o poderoso Barcelona na Liga dos Campeões de Futebol Feminino. O jogo, só por si, o facto do Benfica ter empatado contra aquela que é provavelmente, neste momento, a melhor equipa da Europa de futebol de mulheres, já teria o seu valor simbólico. Foram os únicos pontos que o Barça perdeu nesta fase de grupos, mas tem ainda, além disso, um valor que é muito prático e não tem tanto de simbólico assim. É que Portugal subiu ao 5º lugar do ranking da UEFA de futebol feminino, o que quer dizer que, a partir da temporada de 2025-2026, vamos ter uma equipa direta na fase de grupos da Liga dos Campeões e vamos ter mais 2 equipas nas pré-eliminatórias dessa mesma Liga dos Campeões. Só para que vejam a diferença, esta época, Portugal teve o Benfica nas pré-eliminatórias e pronto.
E mais nada. Na próxima época, 24-25, Portugal vai ter já 2 equipas nas pré-eliminatórias. E em 25-26, então, será uma direta na fase de grupos e mais 2 nas pré-eliminatórias. Está a fazer o seu caminho o futebol jogado por mulheres em Portugal. Futebol para hoje. 2 jogos, basicamente, para tomar atenção. 20 horas, Getafe, Real Madrid. O tal jogo em que o Real, que visita o Getafe, que é 10º na Liga neste momento, depois de 2 vitórias de virada contra o Almeria e o Las Palmas, na primeira de 0-2 para 3-2, com muita polémica arbitral, na segunda de 0-1 para 2-1, e depois de 6 jogos consecutivos sempre a sofrer golos, atenção, isto é uma nota que serve para vos dizer que provavelmente Ancelotti precisava mesmo de reforçar a sua defesa, porque tem muita gente lesionada no quarteto mais recuado. O Real Madrid, ganhando hoje, assumirá de novo a liderança da Liga Espanhola à frente do Girona. Portanto, vamos ver, é um jogo muito importante. Um quarto de hora mais tarde, 20h15, jogo de meio da tabela da Premier League, mas defrontam-se Wolverhampton, a equipa dos portugueses, já não são assim tantos, mas ainda há alguns, e o Manchester United, que, apesar de tudo, está em 9º lugar. Portanto, não, é um 11º contra o 9º. Aí está, Wolverhampton, Manchester United, é um jogo de meio da tabela, e um jogo que tem esse aspecto extra de curiosidade de percebermos se Erik ten Hag vai ou não chamar Marcus Rashford depois de toda a polémica que aconteceu no jogo da Taça de Inglaterra contra o Newport Town. O que é que aconteceu? Pois muito bem, Rashford esteve numa noitada daquelas à antiga, na véspera do treino que antecedia ao jogo, portanto, na antevéspera do jogo, faltou ao treino e foi na altura suspenso, foi na altura afastado desse jogo contra o Newport, que o Manchester United ganhou por 4-2, continua na Taça de Inglaterra. Agora resolveu-se a questão, aparentemente, no Man United, com uma multa, 2 semanas de salário para Marcus Rashford, mas Ten Hag diz que o assunto está resolvido e que vai seguir em frente e o jogador poderá perfeitamente ser chamado para o jogo de hoje da Premier League contra o Wolverhampton. Vamos ficar à espera para ver então o que é que faz Ten Hag, primeiro, se convoca ou não Marcus Rashford e depois o que é que faz Rashford para eventualmente vir a pedir o perdão dos adeptos do Man United. E já se sabe que aqui o mais eficaz é sempre marcar golos e a equipa ganhar. Muito bem, fechou o mercado ontem. O fecho do mercado ainda trouxe algumas movimentações no mercado nacional. Já vamos a elas. Vamos olhar primeiro para o que se passou lá fora e jogadores que nos interessam particularmente, como, por exemplo, Jovane Cabral, que estava emprestado pelo Sporting à Salernitana, vai continuar emprestado pelo Sporting, mas agora ao Olympiacos. E é muito curioso, é todo este circuito que se monta aqui entre o Sporting e o Sr. Marinakis, porque se formos a ver, Jovane sai da Salernitana, vai para o Olympiacos, que é do Sr. Marinakis. O Rodrigo Ribeiro, avançado da equipa B do Sporting, jovem avançado, sai do Sporting e vai emprestado para o Nottingham Forest, do Sr. Marinakis. O Tanlongo, médio do Sporting, que estava emprestado ao Copenhaga, vai para o Rio Ave, do Sr. Marinakis, onde se dizia que também podia ir parar o Rodrigo Ribeiro, mas acabou por não se verificar. E, portanto, acaba por haver aqui uma convergência de interesses que levou, por exemplo, à passagem de Jovane para o Olympiacos e, com certeza, que Carlos Carvalhal saberá muito bem o que tirar do jogador. Aliás, o Jovane perdeu algum fôlego na equipa da Salernitana quando de lá saiu o Paulo Sousa e isto significou que ele foi perdendo espaço na equipa da Salernitana, que, é bom lembrar, é a última da Série A italiana, não melhorou com a saída do Paulo Sousa, pelo contrário, na época passada o Paulo Sousa tinha dado ali uma ajuda grande, conseguindo evitar a despromoção. Outro jogador com histórico no campeonato português, Islam Slimani, que foi dispensado
pelo Coritiba, no final da época, com a despromoção da Coxa no futebol brasileiro. Vai jogar no Mechelen, do campeonato da Bélgica. Está já claramente também na fase descendente da carreira, o veterano avançado argelino, que já passou pelo Sporting e cujo regresso ao Sporting depois foi interrompido da forma que se lembrarão, com alguns problemas com o Ruben Amorim. Mercado internacional, ainda para assinalar a passagem do Brian Zaragoza, o prodígio técnico do Granada, para o Bayern de Munique. É um jogador ao qual o Bayern poderá com certeza dar uso, sobretudo porque teve ali alguns problemas na sua frente de ataque, com lesões. Passagem ainda por empréstimo de Belotti da Roma para a Fiorentina e igualmente por empréstimo de Hugo Ekitike, eu tive que parar aqui para dizer bem o nome do rapaz, o jovem avançado do Paris Saint-Germain, que, enfim, se dizia que poderia vir a ser um prodígio, o novo Mbappé e tudo e tal, mas vai agora emprestado para o Eintracht de Frankfurt, para a Bundesliga. No mercado nacional, movimentações do último dia, destaque natural para a contratação de Otávio, o defesa central brasileiro esquerdino do Famalicão pelo Futebol Clube do Porto, 12 milhões de euros por 80% do passe. É uma contratação importante e impactante naquilo que é o equilíbrio da última linha defensiva do Futebol Clube do Porto, confirmada também, e creio que já estava ontem, quando fizemos aqui o Futebol de Verdade, a passagem de Kobaku Andredi do Estoril para o Sporting, 4 milhões de euros, um médio de perfil diferente daqueles que o Sporting tem. Vamos a ver se a Ruben Amorim consegue arranjar maneira de lhe dar uso. Confirmada também, porque o jogador fez os 18 anos, que permitem a transferência internacional, a contratação de Prestiani pelo Benfica ao Vélez Sarsfield. É um jovem atacante, extremo, diz-se que pode vir a ser um jogador de grande futuro. É ainda muito cedo para termos certezas a esse respeito e, aliás, acredito que ele possa começar, inclusive, pela equipa B. De resto, ainda de ontem, acho que vale a pena assinalar a entrada de Bruno Costa no plantel do Vizela. O médico já esteve no Futebol Clube do Porto, estava no Valenciennes, em França. A confirmação da passagem de Nanu, o antigo lateral do Marítimo, do Santa Clara e do Futebol Clube do Porto, que regressa a Portugal vindo do Samsunspor para jogar no Estrela da Amadora, e a transferência, esta já é de hoje, que eu creio que ainda não está confirmada, absolutamente preto no branco, mas vai com certeza fazer-se, de André Silva, o avançado centro do Vitória Sport Clube, por 3 milhões e meio de euros para o Hellas Verona, da Série A italiana. Mas lá está, por lá o mercado ainda está aberto. O Marouane Baló, o extremo driblador, do qual se chegou a dizer que poderia vir a ser um prodígio quando jogava na equipa de júniores do Benfica e nas seleções nacionais jovens, vai entrar também no plantel do Rio Ave. Ele vem do Fortuna Sittard da Holanda e o futebol não lhe tem corrido muito bem nos últimos tempos. Nota ainda para dois japoneses, Fukui, que vem emprestado, é um dos muitos jogadores novos do Portimonense, já vamos falar disso mais daqui a bocadinho, vem do Bayern, ou para Cazu, lateral da Oliveirense, que vai jogar no Gil Vicente. Foram as negociações do último dia de mercado em Portugal, mas tal como vos digo, daqui a bocadinho no Q&A vamos falar um bocadinho mais de mercado, porque uma das perguntas é precisamente sobre isso. E vou aqui avaliar o mercado dos 18 clubes da Primeira Liga. Vamos a isso. Futebol de Verdade, com António Tadeia. E passemos então ao Q&A para hoje. Há, como sempre, duas perguntas para responder. Uma delas veio aqui mesmo da caixa de comentários do programa de ontem, no YouTube, e a outra veio da chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Antes de lá chegar, deixem-me só dizer-vos que já está a ser ouvido, ou já está, pelo menos lá, agora se está a ser ouvido ou não, isso já não vos sei dizer, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, o Fernando Madureira,
era o chefe, o líder da claque Super Dragões, e eu, aliás, escrevi sobre o tema hoje de manhã, no Último Passe, e o Último Passe é a minha crónica diária, e a ela acedem, naturalmente, todos os subscritores do meu Substack, quer sejam subscritores premium, quer sejam subscritores gratuitos, e até aqueles que não são subscritores. Mas se não são, podem passar a ser, nem que seja gratuitos. O link para lerem o texto acerca da detenção de Fernando Madureira está aqui, já o deixei ali atrás, porque acho que é um assunto importante em termos de reflexão sobre as eleições do Futebol Clube do Porto que aí vêm. Portanto, vale a pena pensar nisso, não é de todo andarmos aqui a tentar navegar ou a surfar a onda daquilo que é mais popular. Sabem bem perfeitamente que eu gosto muito mais de escrever sobre futebol do que sobre estas outras coisas que andam à volta do futebol. No entanto, há alturas em que estas coisas são importantes e parece-me que este é um desses casos. Vamos lá. Temos então duas perguntas para responder. A primeira é a pergunta que vem aqui mesmo do meu canal de YouTube e a pergunta que selecionei entre as que me deixaram ontem. E nunca é demais dizer-vos que deixem perguntas, porque é da qualidade das perguntas que depois nasce a qualidade do programa e, portanto, quanto mais perguntas e melhores houver, melhor será o programa. Deixem perguntas, comentem na caixa de comentários, não é só no live chat, é também na caixa de comentários. E já agora aproveitem para deixar o vosso like no programa de hoje. Isso é uma coisa que ajuda a que o algoritmo mostre o programa a mais gente. E precisamos, claro, que esta comunidade cresça. Vamos lá, a pergunta que selecionei entre as que deixaram ontem já está aí à vossa frente. Foi deixada pelo João Silva. E o João começa por deixar uma opinião ou um desejo. Gostava que o Peseiro ganhasse esta CAN. E depois deixa uma pergunta. Se tivesse de escolher entre Evanilson e Gyökeres para uma equipa dos Big Five, qual escolheria? Obrigado e um abraço. Obrigado, João, pela pergunta. É uma pergunta lixada, sabe? Porque a resposta politicamente correta que eu lhe poderia dar era depende da equipa, não é? Depende daquilo que fossem os outros componentes da equipa. Depende de uma equipa que já tivesse, por exemplo, eu não acredito que Evanilson acrescentasse assim tanto na equipa do Sporting, porque já há muitos jogadores de perfil mais ou menos semelhante ao de Evanilson na equipa do Sporting. Enfim, não jogam como pontas de lança, mas um jogador que fazia a diferença no Sporting era, de facto, um avançado mais físico, um avançado mais capaz de ir à procura da profundidade, um avançado capaz de explorar os grandes espaços, como é Gyökeres, e Evanilson, de facto, esse não é um dos seus fortes. Portanto, se eventualmente encaixássemos Evanilson na equipa do Sporting, o Sporting teria que começar a jogar de outra maneira. Da mesma forma, se a ideia fosse encaixar Gyökeres na equipa do Porto, é possível que isso desse à equipa do Porto outro tipo de argumentos que ela não tem, se calhar, desde o dia em que perdeu jogadores mais explosivos e mais capazes e competentes na busca dos grandes espaços, como eram, por exemplo, o Marega ou o Aboubakar, sendo que eu acho que Gyökeres é muito superior em termos de qualidade futebolística àquilo que eram o Marega ou o Aboubakar, nomeadamente a busca das tais diagonais mais longas na procura da profundidade. Portanto, depende sempre muito da equipa, não é? Como é que a equipa vai jogar? Quais são os jogadores que essa equipa tem? Qual é a ideia de jogo do seu treinador? No entanto, eu não lhe vou dar esta resposta, porque esta seria a resposta politicamente correta, uma resposta de refúgio. Iria estar aqui só a dizer, e tal, não posso, e não sei o quê, blá, e toda a gente ficava satisfeita, porque quem gosta mais do Evanilson ou quem é do Porto, dizia, não. O gajo disse que o Evanilson, e quem é do Sporting, não, ele disse que o Gyökeres, pronto. Portanto, vou aqui assumir uma preferência. Eu gosto muito mais do futebol largo. Aliás, naquela polémica que se gerou em Espanha entre o tiki-taka do Guardiola e o futebol mais largo e mais veloz e mais vertical do Real Madrid do Mourinho, eu sempre achei que o futebol mais largo do Real Madrid do Mourinho era uma coisa que me agradava mais, entretinha-me mais. Não quer dizer que seja melhor ou que seja mais suscetível de obter resultados. Aliás, o Guardiola está claramente na crista da onda neste momento e sendo um treinador
jogador absolutamente extraordinário, sendo o campeão de tudo e mais alguma coisa. Eu não sou daqueles que acham, não, ele só ganha porque lhe dão milhões para contratar os jogadores que ele quer. Sim, está bem, mas há ali muito mérito. Há outros que também têm tantos milhões como ele e não ganham. E ele ganha. Portanto, atenção. Aquilo que eu vou aqui dizer não é uma questão de o futebol do Guardiola é melhor do que o futebol do Mourinho, ou é mais eficaz e conduz a melhores resultados. E da mesma maneira vos vou dizer que prefiro o futebol de Gyökeres ao futebol de Evanilson. Mas isto não quer dizer que um seja melhor. É uma questão de gosto, é uma questão de estética. Eu acho que neste momento aquilo que são as características de Gyökeres modificaram o panorama do futebol português. Gyökeres é um jogador que não havia no campeonato em Portugal, porque além de ser um jogador fortíssimo no plano físico, um jogador que aos 90 minutos ainda está a fazer sprints para ganhar a profundidade, um jogador que não cai com o encosto, um jogador que, além disso, tem 1 para 1. É um jogador que, se o deixam virar-se para a frente, para a baliza, no 1 para 1 com o defesa, ele sai no 1 para 1 em drible com toda a facilidade. É capaz, não é um panzer daqueles que derruba tudo à sua passagem. Tem drible. Agora, tem problemas, tem. E, aliás, uma das questões que já me levaram, inclusive, é a bloquear algumas pessoas no meu Facebook, porque eu tomei uma decisão, é que, a partir daqui, toda a gente que me insultar é bloqueada, não estou mais para isso, porque quem insulta geralmente não está ali por bem. Não é discordar podem discordar. Agora insultar não estou para isso. Foi quando eu disse que Gyökeres tinha debilidades, e tem. Eu acho que Gyökeres é um jogador, além de não ter um jogo de cabeça fortíssimo, é um jogador que ainda toma às vezes as decisões erradas, retarda em demasia o momento do passe, e dizem, mas eu tenho tantas assistências. Pois tem, e se calhar a qualidade que ele tem poderia ter mais ainda, porque há lances em que ele vai à procura da finalização quando devia passar, há lances em que ele passa quando devia ter passado mais cedo. Agora, isto quer dizer o quê? Que é um jogador imperfeito? Todos os jogadores são imperfeitos, meus amigos. Até o Cristiano Ronaldo e o Messi eram imperfeitos no seu tempo. Gyökeres é, do meu ponto de vista, o jogador mais forte da Liga Portuguesa neste momento. Foi o melhor jogador da primeira metade da Liga Portuguesa. Portanto, eu escolho. Se me dá a escolher, se quereria Gyökeres ou Evanilson, quereria Gyökeres. Porquê? Porque Evanilson também tem coisas muito boas e tem coisas em que é fraco também. Também tem debilidades, como é natural. Todos têm. E podemos aqui falar sobre elas. Evanilson é um jogador que tecnicamente é superior. É um jogador que tem um entendimento do jogo superior àquele que é o entendimento do jogo que tem o Gyökeres. Em termos de tomada de decisão, em termos de... ele é superior ao Gyökeres nesse aspecto. Agora, depois, é um jogador que não tem os argumentos, sobretudo físicos, que tem Gyökeres. E o futebol continua a ser um jogo físico, meus amigos. Continua a ser muito importante a capacidade física para sprintar, para chegar mais rápido, para chegar primeiro, para aguentar a carga. Evanilson é um jogador que cai demasiado, no meu ponto de vista. É um jogador que, demasiadas vezes, quando assim que sente o toque, cai. E não tem que ser dentro da área para ganhar penaltis. Cai fora da área também. E não devia. Eu lembro-me sempre de uma coisa que me dizia o saudoso Bobby Robson, por exemplo, quando pegou num figo ainda muito verde, muito inexperiente, acabado de vir dos Júniors. Não foi ele que o lançou, mas foi ele que lhe deu de forma consolidada as primeiras oportunidades, de forma repetida. E dizia-me o Bobby Robson que ele cai muito. Ele tem que melhorar no plano físico. E a verdade é que Figo, quando melhorou no plano físico, tornou-se um jogador completamente diferente. Ora, a Evanilson, no meu ponto de vista, ainda falta isso. É um jogador... Vocês vão de reparar, vão de vê-lo jogar. É claro que se forem portistas, vão sempre dizer é falta, mas a verdade é que muitas vezes os jogadores sofrem um toque e podem não cair. Podem escolher continuar a jogar. E esse é, do meu ponto de vista, a principal debilidade do Evanilson. Portanto, para responder muito claramente à sua pergunta, se me dessem a escolher, Gyökeres. Agora, é preciso termos aqui a noção de que há, por um lado, uma questão estética, uma questão de apreciação. Gosto mais deste tipo de futebol do que daquele tipo de futebol. Pronto. Ponto final. E há, por outro lado, uma questão que é preciso também ter em conta, que é a de adequação a um determinado tipo de futebol, a uma equipa, a um plantel, a um outro grupo de jogadores. Dependeria sempre. Eu acho que as equipas têm que ser complementares e uma equipa, um jogador tem que encaixar, mas também tem que fazer a diferença. Também tem que ter características que faltem a essa equipa. Mas, em abstrato, lato sensu, eu diria Gyökeres. E pronto, já sabem.
Deixem perguntas na caixa de comentários do programa e aproveitem para se inscreverem no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo, para integrarem esta comunidade, esta vasta comunidade que me segue no YouTube. Aproveitem para clicar também em cima do sino, que é para ativarem as notificações e dessa forma serem avisados sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal. Já sabem, é seguir, clicar e estar presente para que o programa possa crescer e manter-se e proliferar. Vamos lá. Segunda pergunta para hoje. É a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E já sabem também que ao meu servidor de Discord acedem, desde que o queiram, bem entendido, todos os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. A pergunta que selecionei entre as últimas que lá estavam na chatroom Perguntas do Discord, e há muitas chatrooms por lá, é esta que já estão aí a ver e que me foi deixada pelo Alexandre Salazar. Portanto, vem diretamente de Moçambique, que é onde está o Alexandre. Bom dia, António. Agora que fechou o mercado de inverno, quais acha que foram os clubes da Primeira Liga que tiveram um bom mercado, atendendo aos seus objetivos? Obrigado. Obrigado, eu, Alexandre. E vamos fazer aqui, muito rapidamente, uma passagem pelos 18 clubes da Primeira Liga, para ver quem foram aqueles que, no meu ponto de vista, como é evidente, se reforçaram melhor. E eu vou apontar, deixa cá ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubes. Acho que houve 6 clubes que fizeram um mercado superior. E, em alguns casos, como é o caso do Sporting, por exemplo, foi sobretudo porque não perderam ninguém. E isso é importante. O Sporting não parece que as aquisições de Rafael Pontelo, ou até mesmo do Koba Quandradi, possam vir a ser, no curto prazo, impactantes. Não acho que venham a ser. Mas aquilo que foi mais positivo no caso do Sporting foi a capacidade para colocar a jogar, aparentemente a jogar, vamos ver se eles aproveitam as oportunidades, o Dário Essugo, o Afonso Moreira e o Rodrigo Ribeiro. Portanto, o plantel do Sporting, muito basicamente, em termos dos jogadores que contam, vai ser o mesmo, que já era, com mais uma opção para meio-campo. E eu, desde o início da época, que digo que o meio-campo era a zona do campo em que o Sporting estava mais curto. Portanto, acaba por ser um mercado regular, mas bom. Pelo menos não estragaram. E o Sporting estava bem. Tanto estava bem que está em primeiro lugar. Acho que o Porto fez um bom mercado também. Porquê? Porque corrigiu algumas questões que lhe sobravam do início da época. Acho que havia superávit, no início da época, sim, houve uma vertigem de contratação para o ataque e, se calhar, dinheiro gasto que não fazia falta. O dinheiro faria falta, os jogadores é que não. Se calhar, esse dinheiro faria falta para outras coisas. E a colocação do Fran Navarro e do David Carmo, que já foi contratado na época passada, é verdade, tal como o Verón também já foi contratado na época passada, acabam por corrigir. Reparem, foram 2 avançados e não entrou nenhum. É sinal de que havia excesso de opções para essa área e que não faria muito sentido ou não havia muita necessidade, por exemplo, de ir gastar o que se gastou no Fran Navarro, mas, sobretudo, por causa da contratação do Otávio, que me parece que é o mais promissor defesa central da Liga Portuguesa, fora os grandes, e, portanto, se o Porto o assegurou, é verdade que pagou bem, 12 milhões de euros, sim, por 80% do passe, mas não é possível ir contratar jogadores ao Famalicão neste momento por pouco dinheiro. Vamos a ver se o Otávio também consegue aproveitar a possibilidade de se firmar, e eu acho que é importante para ele, esta possibilidade de jogar estes últimos meses da época ao lado do Pepe, para conseguir beber, e vai ser uma aprendizagem um bocadinho acelerada, mas para conseguir beber aquilo que são os valores daquela equipa, para eventualmente poder vir a ser o líder daquele setor defensivo, já a partir da próxima época, se o Pep, que já na altura terá 41 anos para 42, não continuar a ser titular do Futebol Clube do Porto. Foi bom o mercado do Benfica também. E porquê? O Benfica investiu muito. Se formos a ver, o Benfica investiu entre aquilo que é já e aquilo que vai ser mais tarde, porque, por exemplo, o Rolaiser chega por empréstimo, mas já com cláusula de compra obrigatória acertada nos 9 milhões e meio de euros.
mais os 18 milhões no Marcos Leonardo, que é um jogador impactante, é um jogador com capacidade para vir a ser titular do Benfica a curto prazo, mais os 9 milhões no Prestiani, que também é um jogador para o futuro, vamos a ver o que é que dá, mas dele me dizem que é um dos mais promissores jogadores do futebol argentino atual, se calhar só atrás do Marco Etcheverri, que vai para o Manchester City, e não vai já, vai só mais tarde. Mas a verdade é que, tendo o Benfica investido 36 milhões de euros neste mercado, entre aquilo que paga já e aquilo que já se comprometeu a pagar no final da época, acabou por conseguir quase fazer este valor na colocação de sedentários. Sobretudo se conseguir, e para já ainda não estava completamente fechado o tema, colocar o Musa por 10 milhões na MLS. Porque entre a transferência do Musa, a saída do João Vítor, a saída do Chiquinho e a saída do Lucas Veríssimo, o Benfica faz 26 milhões de euros. Portanto, há aqui uma capacidade de investimento que é alavancada também na possibilidade de colocar os jogadores que, à partida, não seriam primeiras opções para o Roger Schmidt. Mas, atenção, não foram só os grandes que fizeram bons mercados. Eu acho que o Chaves fez um excelente mercado. Com a chegada do Vasco Fernandes, já é um veterano, é verdade, mas é um jogador que pode vir a aportar bastante em termos de capacidade à linha defensiva dos Chaves, sobretudo se o Chaves continuar a jogar com 3 centrais, porque é esse o sistema em que tanto o Vasco Fernandes como, por exemplo, o Steven Vitória se sentem mais à vontade. A chegada do Rafael Guzo, que é um médio inteligente, um médio com condições para poder dar algum critério àquela zona na equipa do Moreno, e a chegada, vamos a ver se ele a aproveita ou não, do Dário Essugo, que é um portento físico, um jogador que pode, do ponto de vista físico, vir a ajudar bastante, e vamos a ver se ele aproveita a possibilidade para começar a jogar com regularidade, e portanto acho que o Chaves também fez um bom mercado, tal como acho que o Estrela da Amadora fez um bom mercado. O Estrela da Amadora, é verdade que perdeu o Ronaldo Pereira, creio que foi o campeão das entradas, foram 8 entradas neste mercado de janeiro. Entrava-se está o Rodrigo Pinho. O Rodrigo Pinho, ainda há 2 anos, era um jogador que andava ali a ser cogitado para os grandes. Foi o Benfica que acabou por contratá-lo, ele não se afirmou, foi para o Brasil, está agora de volta, é um ponta de lança de qualidade. E vamos a ver o que é que o Estrela fará com ele. Mas não foi só o Rodrigo Pinho que entrou no plantel do Estrela. Vieram 2 laterais de qualidade também, o Nanu e o Ruben Lima, um para a direita, outro para a esquerda, que podem vir a dar à equipa também condições para poder ser mais competitiva. Portanto, bom também o mercado do Estrela da Amadora, como me parece que foi bom o mercado do Rio Ave. O Rio Ave vinha de uma altura em que não podia contratar. Estava inibido de inscrever os jogadores. Ora, assim que teve essa possibilidade, é verdade que perdeu o Guga, e o Guga era uma espécie de farol no meio-campo do Rio Ave, mas tem uma série de aquisições que podem vir a ser impactantes. Vamos a ver como é que está o Adrian. O Adrian é campeão da Europa, é um jogador de qualidade para a zona central do meio-campo. Não foi o único que o Rio Ave contratou para aquela zona, porque chegou também o João Teixeira e chegou também o Tão Longo, e o Tão Longo terá aqui a possibilidade de mostrar se está de facto ou não à altura, ele está emprestado pelo Sporting, de poder vir um dia a integrar o plantel do Sporting. Voltou o Aziz, o Yakubu Aziz, que é um ponta de lança possante e que estava na China, mas que pode vir a marcar a diferença também na equipa do Rio Ave em termos de ataque. O Rio Ave estava muito limitado àquilo que era o contributo do Boateng, que é um jogador mais veloz, mas não tão forte em termos de conseguir aguentar a equipa em zonas altas do campo. E vamos ver também o que é que vai dar o Úmar Embalo. Um driblador como há poucos, enfim, tomou algumas opções que não foram as melhores em termos de condução de carreira, mas poderá vir perfeitamente também a justificar ou não a aposta que nele é feita pelo Rio Ave. Depois, acho que não correu mal o mercado ao Aroca, com a contratação do Hamas para a vaga do Mateus Quaresma, que continua lesionado. Enfim, as saídas do Rafael Fernandes e do Buquiá na ponta final do mercado não terão sido compensadas. Vamos a ver se eles vão fazer falta ou não. Também não eram jogadores que fossem absolutamente primeiras escolhas para a equipa do Aroca. Não correu mal o mercado ao Estoril. Perdeu
quando Reddy, mas não mexeu nos mais frequentemente titulares. Quando Reddy, apesar de tudo, era um jogador que estava ali um bocadinho na sombra do Mateus Fernandes e do Jordan Olsgrove. Chegou o João Basso, que pode vir a ser uma incorporação importante para dar alguma qualidade à zona central da defesa do Estoril, uma equipa que joga com 3 atrás ainda por cima, tal como não foi mal, do meu ponto de vista, o mercado do Braga. Lá está, porque também não só não mexeu, como corrigiu ali, se calhar, o superávit que tinha para a zona central do meio-campo, porque saíram o André Castro e o André Horta, entrou o Chernobyl. Chernobyl já se estreou ontem na ponta final do jogo contra o Grupo Desportivo de Chaves. Vamos a ver, o Braga não mexeu também naquilo que eram as primeiras opções do Artur Jorge, portanto aplica-se aqui um bocadinho a ideia daquilo que disse acerca do Sporting, portanto não há... o plantel já estaria bem construído e, portanto, não foi preciso fazer assim tantas alterações. Enfim, depois, mais para a frente, enfim, o que é que temos? Temos equipas... Eu acho que ninguém fez assim um mau mercado. O Farense nem mexeu. Não teve entradas nem saídas. Portanto, totalmente satisfeito com o plantel que tinha. O Boa Vista... não tem entradas a assinalar. Perdeu o Tiago Moraes. E isto é, atenção... É relevante, é o principal criativo da equipa do Boa Vista. Mas entraram 4 milhões de euros que se calhar fazem falta. Vamos a ver, até ver, ainda não estava transferido o Bozenic. Vamos a ver se ele fica. É importante para o Boa Vista que ele fique. Senão pode vir a ser complicado. No Casa Pia, muitas entradas, 6. 2 jogadores nos quais eu acredito. Nuno Moreira e Ruben Lameiras. 2 extremos. Vamos a ver também se o Casa Pia estabiliza no plano tático, porque me parece que estas muitas entradas terão que ver com a necessidade do Pedro Moreira, o treinador, construir um plantel mais à sua imagem e menos à imagem do Filipe Martins, que era muito o caso. No Famalicão, enfim, há a perda do Otávio. Veremos se o João Pedro Sousa consegue compensar a perda daquele que era o esteio do seu setor defensivo com os jogadores que já lá tinha. No Gil Vicente não saíram nenhum titulares. Enfim, sai o Baturina, que era uma espécie de segunda opção para o ataque, mas há depois as entradas tanto do Alex Pinto como do Afonso Moreira. Vamos a ver se o Gil Vicente melhora. O Moreirense perde o André Luiz, que era um jogador fundamental no esquema ofensivo da equipa, na forma como a equipa podia colocar-se atrás, porque ele depois segurava a bola à espera que a equipa lá chegasse. Entra Vinícius Mingotti, é um jogador que eu não conheço, vamos ter que esperar para ver o que é que sai dali. O Portimonense, enfim, há sempre uma resma de entradas, uma resma de saídas, é esperar para ver também, são jogadores que naturalmente não conheço. E depois, ainda para vos falar, por fim, do Vitória Sport Clube, que troca o André Silva pelo Nelson Oliveira, perde ainda o Dani Silva. Portanto, eu acho que o Vitória, embora tenha lucrado em termos de mercado, porque recebeu verbas pelo Dani Silva e pelo André Silva, a equipa ficou necessariamente mais fraca. E, por fim, no caso do Vizela, com a entrada do Bruno Costa para reforçar o meio-campo, vamos ver como é que ele vem. Se vem o melhor Bruno Costa pode ser importante. Estamos a falar de um jogador que chegou a ser opção no Futebol Clube do Porto. Sai o Bustamante e sai o Nuno Moreira, que me parece que era um jogador importante na composição das alas, mas no qual o novo treinador aparentemente não acreditará assim tanto. Portanto, está respondida à sua pergunta. Já sabem, para deixarem perguntas no meu servidor de Discord, o que é que têm que fazer primeiro? É conseguirem entrar no meu servidor de Discord. E para entrar no meu servidor de Discord, têm que ser subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. É só fazerem a tal subscrição. Tem que ser premium. Podem fazer a subscrição gratuita e essa garante-vos que recebem os textos gratuitos do meu Substack. E todos os dias há textos novos, todos os dias o Último Passo, que é a minha crónica matinal, está disponível para toda a gente. É uma reflexão sobre a atualidade do futebol nacional e internacional. Depois, se quiserem aprofundar um bocadinho a experiência e tornarem-se subscritores premium, então aí sim já vos custa 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem aproveitar os 2 meses de borla que vos garante o comprometimento durante um ano inteiro com o meu jornalismo. Escusam de ter receio que eu desapareça dali, porque não vou desaparecer
desaparecer. O meu Substack já fez 2 anos e está para durar. Portanto, é ali que eu exerço a minha atividade profissional enquanto jornalista. Resta-me agradecer-vos por terem estado aí e lembrar-vos que amanhã é sexta-feira e, como é sexta-feira, há live. 18 horas, aqui mesmo no meu canal de YouTube. Apareçam para podermos conversar, porque amanhã vou estar em direto a ler os vossos comentários e a interagir convosco, como acontece sempre às sextas-feiras. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade